Então vamos lá, terceira etapa do nosso controle financeiro. Então, relembrando, né, dia 24 de fevereiro, nós tivemos o nosso primeiro encontro, onde a gente fez toda a parte de cadastro. Então, o levantamento das informações, eu deixei lá no grupo o que vocês precisavam levantar inicialmente, né, que era as adquirentes que vocês trabalham, os bancos que vocês trabalham, as formas de pagamento, para a gente fazer esses cadastros iniciais no sistema, que foi basicamente bancos, cedentes, contas bancárias, todas as adquirentes e as bandeiras, né, a diferença entre adquirentes e bancos. Falamos da parte de centro de custos, né, o que é um centro de custos, como implementar o centro de custos dentro do açougue, por que ele é importante. Trouxemos também sobre toda a estrutura do DRE, juntamente com a estrutura do plano de contas. Fornecemos lá uma estrutura padrão, né, o básico, o essencial, para que vocês depois consigam dividir, né, todas as despesas ali dentro do financeiro. E ajustamos todas as formas de pagamento. Então, basicamente, foram esses cadastros que nós fizemos inicialmente. Eu vou passar aqui rapidamente por eles. Então, a gente pegou primeiro o cadastro de bancos. Então, a gente veio aqui em financeiro, controle bancário, bancos. Então, aqui nós cadastramos 3 bancos, né? O banco Cofre, que ele é o dinheiro em espécie que fica com vocês, né? Todo o dinheiro que é recebido em espécie, a gente cria um banco e uma conta cofre para que esse valor seja armazenado nessas contas. Cadastramos também Sicoob e Sicredi. Então, todos os bancos que vocês trabalham, a gente tem que ter o cadastro deles na plataforma. Depois a gente entrou na parte de cedentes, né? Aqui gerou bastante dúvidas do que era um cedente. Um cedente nada mais é do que o responsável por aquela conta bancária. Então, se é uma conta jurídica e essa conta está associada à empresa, você vai cadastrar os cedentes com os dados da própria empresa. Tem alguns açougues, né, que eles utilizam conta física, da pessoa física. Então, a gente teria que ter 2 cedentes, um com os dados da pessoa jurídica e um outro cedente cadastrado com os dados da pessoa física. Então, a gente atrelou a conta física, a pessoa física, a conta jurídica, a pessoa jurídica, que foi o outro cadastro que nós fizemos, que foi o de contas bancárias. Então aqui a gente tem 3 contas, né? Uma associada à conta cofre, outra associada ao Sicredi e outra associada ao Sicoob. Então dentro da conta bancária a gente associa o cedente, né? Quem que é o responsável por aquela conta. Depois a gente entrou na parte de centro de custos, né? Ou seja, a gente divide os setores do açougue, por exemplo, administrativo, produção, área de vendas. Então aqui a gente cadastrou 2, né? Que foi a parte administrativa, para quem tem um administrativo ali dentro do açougue, e produção. Um exemplo que eu trouxe, né, foi a questão dos colaboradores. Então a gente tem vários colaboradores dentro do açougue, cada um com uma função diferente. Então a gente associa esses colaboradores a cada área que ele trabalha. Então se eu tenho uma pessoa no financeiro, ele vai estar dentro do centro de custo de financeiro. Se eu tenho um açougueiro que faz desossa, que faz produção, ele vai estar dentro da produção. Se eu tenho um balconista ali que fica na área de vendas, eu posso ter um outro centro de custos aqui, área de venda. Então, quando a gente tira o DRE lá, em folha de pagamento, ele vai estar um gasto total que eu tive com os colaboradores. Mas com o centro de custos, eu consigo ver em qual área que eu tenho o maior número de colaboradores. Consequentemente, a minha folha ela é maior. Depois a gente avançou aqui para a parte de estrutura, né, e planos de contas. Então, a gente consegue tanto editar os grupos quanto os planos de contas. Então, aqui em financeiro e grupos, o DRE ele já vem com uma estrutura padrão, mas essa estrutura ela pode ser personalizada. Então, como que essa estrutura ela é carregada? Né? Então, lá dentro da saúde do açougue, se a gente vir aqui em saúde do açougue, ele carrega uma estrutura aqui, onde a gente vem até a última linha, né, que é de fato o lucro líquido, o lucro que você teve depois de pagar todas as contas. Então, essa estrutura aqui nada mais é do que essa estrutura aqui que ela pode ser personalizável. E dentro de cada grupo, nós temos os planos de contas. E dentro de cada plano de contas, a gente tem as despesas. Então, a despesa vai dentro do plano de contas vai dentro do grupo do DRE. Então, foi esses cadastros iniciais que nós fizemos no primeiro encontro. E também ajustamos as formas de pagamento. Né? Então, a gente fez o levantamento das formas de pagamento e para que servia cada campo desse. Né? Então, vou passar aqui rapidamente. Abreviação da forma de pagamento e descrição. Aqui é o plano de pagamento, então quando eu recebo por essa forma de pagamento,
como que eu quero que ela entre no contas a receber. Eu quero que ela já entre paga ou eu quero que ela entre em aberto. Então, se eu selecionar o plano de pagamento à vista, todo o recebimento feito por essa forma de pagamento ele já vai entrar no financeiro como pago. Quando eu seleciono o plano de pagamento a prazo, esse recebimento, né, ele vai entrar no financeiro em aberto. E aqui, a finalizadora, a POS, quando eu seleciono o POS, ele vai habilitar, na hora que você seleciona a forma de pagamento, para você escolher a bandeira e a adquirente. Então, ela vai ser utilizada no caso de crédito e débito. Para quem trabalha com o TEF, né, eu preciso que seja transacionado pelo TEF. Eu preciso selecionar a finalizadora TEF Pay Go. Então, toda transação que for pela finalizadora TEF, ele vai enviar para o PinPad. E aqui, finalizadora Vale Crédito, né? Para quem trabalha com Vale Crédito. O cliente ele tem crédito que ele consegue abater na compra dele. A referência Cefaz, então, o campo, forma de pagamento, a descrição, ele é livre. Porém, a referência na Cefaz, a Cefaz ela só aceita essas formas de pagamento. Então, por mais que aqui a descrição seja livre, eu preciso informar como perante a Cefaz eu estou fazendo esse recebimento. Então, a Cefaz só aceita essas formas de pagamento aqui. E eu vinculo a conta bancária a essa forma de pagamento. Ou seja, quando eu recebo por essa forma de pagamento, para qual conta que é jogado esse dinheiro. Então, por exemplo, o dinheiro ele vai para a conta cofre. O cheque também poderia ir para a conta cofre. Sicredi, né? Tudo que cai nessa conta. Pix, cartão e tudo mais. Se você tem alguma chave Pix que cai em algum outro banco, a gente vai ter que ter duas formas de pagamento Pix, uma vinculada a cada banco. A gente viu um material de apoio lá, né, que era o checklist de recebimento de mercadoria, que era já um pontapé inicial para o nosso segundo encontro, e a sugestão da estrutura do plano de contas. E como tarefa de casa, fazer todos esses cadastros. Né? Depois a gente avançou, né, para o segundo encontro, dia 3/3, que foi referente à parte de entrada de notas. A diferença entre entrada manual e entrada por XML, em quais momentos a gente deve utilizar a entrada manual, os tipos de conversões, né, em que situações que eu divido, multiplico, somo ou subtraio, quando eu faço uma conversão e uma associação incorreta, né, como que eu reverto esse processo, tudo que eu dou entrada ele gera um histórico, né, de entradas de produtos, o que eu tenho que validar tanto no recebimento quanto na hora que eu estou dando entrada nessa nota, seja próprio dono do açougue ou se ele tem alguém responsável para fazer isso. Né? Quem deve fazer, como se organizar, a estrutura do XML, né? O que é um XML, qual a diferença do XML para a nota impressa. Então tudo isso a gente tratou nesse segundo encontro. E tudo que a gente dá entrada, a gente já tem que fazer a vinculação dentro do plano de contas. Nem tudo é mercadoria para revenda. Então na hora que a gente dá entrada, a gente precisa já fazer a vinculação devida no seu respectivo plano de contas. Como tarefa de casa, né, foi fazer o levantamento de todos os fornecedores do açougue. Além do levantamento, fazer o cadastro de todos eles, todos os fornecedores que vocês compram sem a nota fiscal. E fornecedores prestadores de serviço. Então, escritório, veterinário, o cadastro dos colaboradores, né, pois eles são fornecedores de serviço. Fazer o cadastro de todos esses fornecedores. E eu também forneci uma planilha que foi a de levantamento das despesas fixas recorrentes. Então, tudo que é despesa fixa, né, para ficar mais fácil para fazermos o lançamento hoje. Então, basicamente, o fornecedor, então vocês já fizeram o cadastro do fornecedor, já fizeram o cadastro do respectivo plano de contas, o valor dessa conta, o dia do vencimento, qual a forma de pagamento que ele vem, se é um pagamento em Pix ou se vem em boleto, e por qual conta bancária que você geralmente paga. Então, tendo essa planilha preenchida, vai ficar mais fácil agora esse lançamento no nosso financeiro. Vamos voltar aqui. Então agora a gente entra de fato, né, na terceira etapa. Então a gente fez o levantamento e cadastro de todas as despesas fixas e recorrentes e a rotina do contas a pagar, né, o checklist diário que quem ficar responsável por essa etapa tem que fazer todos os dias. Então, basicamente, se resume em lançamentos, agendamentos no sistema, agendamentos do banco, pagamentos, baixas e conferências. E lançamento de despesas esporádicas e a agenda de pagamentos que facilita, né, a nossa programação para os pagamentos da semana. Então, com todas as despesas listadas na planilha, a gente só vai fazer o lançamento delas. Então, aqui dentro
da plataforma, né? A gente clica aqui em movimentação de contas a pagar e vamos fazer um novo lançamento. Então a gente pesquisa o fornecedor aqui, como a gente já cadastrou todos os fornecedores. Deixa eu ver se eu tenho fornecedor cadastrado aqui, escritório de contabilidade. Então eu já tenho o fornecedor cadastrado. Todas as despesas fixas eu gosto de colocar, por mais que ela possa ser emitida, né? A partir do dia 1º, eu sempre gosto de colocar ela todo dia 1º, para na hora que eu olhar o financeiro, a partir do dia 1º, eu já sei que eu vou ter aquela conta dentro do mês. Então, eu vou colocar aqui a partir de abril. O plano de contas, então, com contabilidade aqui é prestação de serviços, então já tenho o plano de contas já ajustado. O centro de custos, então aqui se eu quiser associar um centro de custos, eu posso ter até um centro de custos geral aqui, né? Porque a contabilidade ela não vai ser destinada a um determinado setor, então eu posso ter geral ou posso simplesmente deixar em branco aqui. O tipo de documento, aqui ele traz alguns tipos de documento, né? Qual que é a diferença? CNF é quando não é nota fiscal, geralmente é um pedido de compra, um número de romaneio, algum documento não fiscal. Quando é nota fiscal eletrônica, quando é um pedido de compra, um cupom fiscal ou nota fiscal de serviço. Então, geralmente, é um documento não fiscal, que vem o papel da contabilidade. Se ele tiver uma numeração, você pode colocar, se não, pode deixar esse N mesmo. Série, você só vai utilizar se for nota fiscal eletrônica ou cupom fiscal. O valor, vamos pôr aqui, por exemplo, R$2.000 de contabilidade. É uma parcela, por mais que eu pago ela todos os meses, não é algo parcelado, né? Então é algo recorrente, então é sempre uma parcela. E a data do vencimento, então eu sempre pago o escritório dia 10. Então vai ser dia 10 do 4. 10 do 4. Tipo de despesa, né? Eu gosto de colocar no tipo de despesa, principalmente nas despesas fixas, né? Então eu gosto de selecionar que ele é um tipo de despesa fixa, porque isso facilita, é um filtro a mais para me tirar um relatório depois, para me fazer esse levantamento depois. Eu quero filtrar todas as despesas fixas, é um filtro que eu gosto de deixar. Então eu quero que essa conta se repita por mais. Eu sempre oriento colocar até o final do ano, por exemplo. Então se a gente lançou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então fora abril eu vou ter mais 8 meses de lançamento. Então ele vai lançar abril e os meses seguintes, né, até dezembro. Por que eu não coloco aqui 24, 36 meses? Porque o valor ele oscila ano a ano, tem o reajuste. Então eu já gosto de já lançar janeiro, né? Janeiro já lançar até dezembro com os valores já reajustados. E é uma forma também de todo mês, todo janeiro que chega, na hora que você for fazer esses lançamentos, você parar e pensar, será que realmente eu preciso dessa despesa? Será que não é algo que eu não consigo cortar? Então é uma forma de você estar eliminando despesa, né? Porque toda despesa eliminada é 100% de lucro que você coloca no seu bolso. Por exemplo, para mim aumentar R$30 de lucro, com uma margem de 30%, eu preciso vender R$100. Agora, quando eu reduzo 30% de despesa, é R$30 que eu coloco de dinheiro no meu caixa. Então, por isso que é importante a gente sempre estar olhando as despesas para ver o que a gente pode estar cortando. Por qual conta bancária que eu geralmente pago essa despesa? Então, geralmente eu pago pelo Sicredi. E como que vem o pagamento? Esse fornecedor aqui, geralmente eu pago ele em Pix. E eu faço a gravação. Então, aqui ele já vai fazer os lançamentos para mim até o final do ano. Então, com isso, na hora que chega a conta, eu só dou a baixa dele. Então, se eu ir lá e consultar até o final do ano aqui, vamos pegar aqui o tipo de despesa. Escritório. De documento, ele já vai trazer aqui para mim todas as 26, vou colocar aqui para frente. Ele já trouxe todas as despesas lançadas para mim até o final do ano. Deixa eu filtrar aqui somente os Pix. Então aqui ele já lançou para mim, ó, até o final do ano. Então eu sei que até o final do ano eu vou ter uma despesa com o escritório ainda de R$18.000. Então com isso eu já consigo saber o gasto que eu vou ter com o escritório até o final do ano, então eu já consigo ter previsibilidade do meu custo operacional para os próximos meses. Então isso eu tenho que fazer com o escritório, com a energia, com a água, com a folha de pagamento. Por mais que dê variação do mês para o outro, na hora que chegar a conta eu só vou fazer, na hora que eu for dar a baixa, eu só vou ajustar o valor aqui, ó, deu 2.250, por exemplo, eu já faço o ajuste do valor e já dou a baixa na hora que eu for fazer o pagamento, mas eu já tenho esse valor previsto para os próximos meses.
Tá, aqui eu a cada ano, né, lançar todas as despesas novamente, como uma forma de validar e cortar despesas desnecessárias. E sempre perguntar, né, será que realmente preciso disso? Consigo cortar sem que isso impacte no meu lucro? Não é sem que isso impacte na minha operação, sem que isso impacte no meu lucro. Veja bem, né, impactar no lucro. Se impactar na operação, mas aumentar meu lucro, não corte. E o checklist, para quem for ficar responsável por executar, né, essa rotina de pagamento, precisa executar. Então eu sempre oriento que faça a separação. Geralmente vem aquele monte de papel para você lançar, né? Então faz a separação. O que é nota fiscal, o que é entrada, que você precisa da entrada manual, fazer a separação e baixar de uma única vez todos os XMLs que você precisa da entrada, porque isso vai agilizar e facilitar todo o processo. Dar entrada no sistema das notas e executar o checklist de lançamento. Isso aqui foi enviado na aula passada, esse checklist de quem for dar entrada no sistema, entrada de notas, o que ele precisa verificar a cada entrada que ele dá. Fazer o agendamento dos boletos no banco, realizar os pagamentos diversos conforme a agenda de pagamentos, fazer a baixa de pagamentos no sistema, lançamentos diversos e esporádicos e fazer a conciliação. Então a gente mandou, eu vou mandar lá no grupo depois, esse checklist completo, que precisa ser executado diariamente. Então fazer a baixa de todos os documentos, aqui está bem mais detalhado. Dar entrada das mercadorias que chegam após o checklist de recebimento, conferindo o valor da nota, se bate com o valor do boleto e data de vencimento. Vincular a despesa no seu respectivo plano de contas, exemplo, mercadoria para revenda, uso e consumo, material de limpeza. Caso o pagamento seja boleto, fazer o agendamento no banco. Caso o pagamento seja Pix, realizar os pagamentos e já fazer a baixa no sistema. Baixar no sistema os pagamentos que foram efetivados no dia anterior. Lançamentos e baixa de despesas esporádicas que não tiveram entrada de nota, somente o lançamento no financeiro. Por exemplo, teve um conserto no ar-condicionado, então uma despesa esporádica, então eu preciso fazer esses lançamentos também. Ver débitos no extrato bancário que não tiveram sido lançados anteriormente no sistema, por exemplo, uma taxa de manutenção de conta, se você não tratou isso nas despesas fixas lá, precisa verificar se teve algum débito que a gente não esperava, né, na conta. Olhar o fechamento do caixa do dia anterior para verificar se teve algum pagamento pelo caixa. Então, dentro do sistema, a gente consegue consultar todas as retiradas de dinheiro que o operador teve. Por exemplo, foi fazer uma entrega lá de um fornecedor, o pagamento era no dinheiro e o operador do caixa fez a sangria lá e fez o pagamento. Então, aqui dentro de operações do caixa, eu consigo filtrar todas as sangrias que foram feitas. Aqui não vai ter nada, mas ele vai trazer todas as sangrias, todas as retiradas que o operador de vocês fez lá no caixa. Então eu consigo ver se esses lançamentos, para fazer a baixa no sistema, caso não tenha lançado, né, fazer o lançamento deles depois. Conferir o saldo diário para ver se o saldo final do dia no banco bate com o saldo final no sistema. Ainda a gente não vai ver essa conciliação porque a gente precisa da parte das rotinas do contas a receber. Então hoje estamos vendo contas a pagar, na próxima vamos ver o contas a receber e aí a gente vai conciliar de fato. Então sempre tem uma forma de você validar, né, para facilitar o processo. Então deu entrada no sistema, faz um visto na folha, agendou no banco, faz mais um visto na folha, pagou, escreve pago, baixou no sistema, dá mais um visto, para você ter o controle na hora que qualquer um pegar a nota fiscal lá, saber se ela já foi dada entrada, se o boleto já foi agendado, e se o boleto já foi pago, e se o boleto já foi baixado. Então são 4 etapas: entrada no sistema, agendamento no banco, o pagamento e a baixa no sistema. A gente precisa executar essas 4 etapas. Depois a gente entra na parte de conciliação, né, que eu acredito que vai ficar, sem ser na próxima, que é contas a receber no último encontro, que nada mais é do que a gente comparar se tudo que está no banco está no sistema, para a gente realmente ter o controle de tudo. Então precisa bater cada centavo. Saldo final do banco tem que bater cada centavo com o saldo no sistema, para a gente garantir que está tudo lançado no sistema e que tudo foi pago, né, tudo que está em aberto, para não passar nada em branco. Então, assim como a gente abre o caixa todo dia, passa todas as vendas, fecha o caixa, é um processo executado diariamente. O financeiro também precisa ser executado diariamente. Então, não é algo que você faz uma vez por semana. Tem os processos que são executados semanalmente, mas esse controle de pagamentos, ele tem que ser executado todos os dias, independente se é o dono, se vai ficar alguém responsável por isso,
se vocês vão terceirizar essa área, mas ela tem que ser feita todos os dias. Se você fizer um dia e ficar uma semana sem fazer, já vai estar tudo bagunçado, a gente tem que começar do zero novamente. Então é igual, vou fazer uma analogia com a academia, né? Você vai na academia, você malha por um ano, você fica um mês sem ir, pronto. É como se você começasse do zero novamente. Então não pode parar, alguém tem que ficar responsável por isso. Renan, Oi? licença, no caso desses contas a receber, né, da conciliação do débito e do crédito do extrato bancário, como é que ficaria a caso da taxa da entrega? Porque no nosso sistema a gente não contabiliza, seria por fora. A taxa de entrega. Isso, porque a taxa de entrega quem paga é o cliente, né? E aí, só que no nosso sistema não tem nada que contabilize isso. A gente inclui dentro da venda, a gente não coloca nem na parte do PDV. Vocês não lançam na venda ali como um produto ou como um acréscimo? Então, a gente começou a incluir agora, semana passada, vamos supor. Mas Perfeito. antigamente não. Então foram 2 meses aí cobrando a entrega e não incluindo no sistema, no caso do acréscimo. Sim. Uma possibilidade aqui dentro de contas a receber, você consegue fazer o lançamento dele. Então você pode fazer um cadastro de um cliente aqui, por exemplo, taxa de entrega, e pode fazer esse lançamento diário, tudo que você teve de taxa de entrega naquele dia, ou semanal, ou mensal, né? Você define um período aí. Como é de 2 meses, ainda dá para fazer diário, para você ter o controle mais certinho, né? Mas caso você ache muito, você pode fazer semanal ou mensal. Mas se você conseguir fazer diário, é o que eu oriento. Então você vai pôr o dia do o dia, por exemplo, dia 1, vencimento dia 1. O plano de contas, você pode criar um plano de contas aqui, taxa de entrega, para você poder fazer a vinculação. Vai colocar o valor Aham. total do dia e vai gravar. E você vai fazer o recebimento. É no dinheiro? A hora que você faz o recebimento, ele vai aparecer já no extrato bancário. Então você consegue fazer o lançamento direto no contas a receber dele. Deixa eu ver se eu tenho algum cliente que eu posso lançar. Por exemplo, vamos supor que isso aqui seria taxa de entrega, né? Então eu vou lançar aqui do dia 1, dia 1. Aí eu vou pôr aqui. O total de taxa de entrega do dia deu R$ 500, por exemplo. Se não tem número, taxa de entrega. O tipo de documento vai ser não fiscal e eu vou gerar aqui. Então, a taxa de entrega, você vai ter que fazer a separação pelo menos por forma de pagamento. Senão a gente vai lançar na conta bancária separado. O cliente pagou no dinheiro, a gente vai ter que fazer o recebimento no dinheiro. Então agrupa por forma de pagamento, então. Você vai ticar aqui Entendi. como conferido e vai colocar a mesma data aqui. Fazendo isso, ele já vai aparecer no extrato bancário. Então Entendi. você vai ter que fazer a separação por forma de pagamento. Porque se a gente lança tudo de uma vez, ele não vai aparecer, beleza, o que o cliente pagou no dinheiro na conta cofre. O que o cliente pagou no Pix tem que aparecer na conta onde você recebe o Pix. Se o cliente pagou no cartão, isso vai entrar de acordo com o prazo de recebimento do cartão. Entendi. Então começar 2 meses, você vai ter que fazer diário e por forma de pagamento, para você conseguir incluir ainda no Porque extrato. nesse caso, nesses 2 meses fica até complicado por conta que a gente não tem esse controle, né? Porque geralmente a gente inclui na É, venda o e ideal. aí o cliente eles paga Pix, tudo junto, já com o valor da É, total. total. O ideal é começar de abril para frente agora, né? Para você ter esse É, controle. Seria o mas tá mais bom, obrigada. interessante. Nada. Aqui, ó, tente centralizar, né, toda a movimentação em um único banco. Então, quando você centraliza tudo em um único banco, fica bem mais fácil. Por mais que você tenha várias adquirentes, eu tenho uma adquirente, eu tenho a PagBank, eu recebo lá na conta do PagSeguro. Eu tenho a maquininha da Estônia, eu tenho uma conta na Estônia. Eu tenho a maquininha da Safra, eu recebo lá na conta da Safra. Então, isso vai dificultando o nosso controle. Por mais que você tenha mais de uma adquirente, você pode ter 10 maquininhas. Sempre coloca o domicílio bancário para cair numa conta principal. Então, não é errado você ter várias maquininhas. Às vezes você precisa habilitar uma maquininha por causa de um vale alimentação específico que só é aceito naquela maquininha. Então, nesse caso, você habilita a maquininha, mas coloca para cair o domicílio bancário na sua conta principal. Isso você consegue parametrizar no sistema também.
Então, tudo que eu vender pela maquininha da Safra, pela maquininha da Stone, pela maquininha da PagSeguro, vai sempre cair na minha conta do Sicredi. Então, com isso, facilita a conciliação, eu centralizar tudo em um único banco. Quanto mais contas você tem, mais complexo fica de gerenciar tudo isso, é mais conta para você ficar conciliando. Então, a minha sugestão, tenha um único banco. Por mais que você tenha mais formas de recebimento, faça com que tudo caia nesse único banco. Se não é o dono, né, que faz os lançamentos, geralmente ele não tem a confiança de dar acesso à conta bancária dele. Eu falo, eu vou dar acesso à minha conta lá para o meu colaborador, eu não quero que ele fique olhando lá quanto que eu tenho na conta. Da mesma forma que você consegue dar privilégios para ele dentro do sistema, no banco você também consegue fazer isso. Então você consegue no seu banco criar um usuário onde quem for fazer os lançamentos no sistema consiga acessar a sua conta com privilégios apenas de fazer agendamento de boleto. Então ele vai dar entrada na nota, vai fazer o lançamento no sistema, vai entrar no banco e vai agendar os boletos. E você vai entrar no fim do dia ou no início do outro dia e só vai autorizar os pagamentos. Então ele não vai ter acesso ao seu extrato, não vai saber quanto que você tem na conta, ele só vai ter privilégios para poder agendar os pagamentos e ver os pagamentos que foram compensados para depois fazer a baixa no sistema. Então com isso você consegue se livrar de uma parte do processo, né? Você consegue delegar, terceirizar essa parte. Tem dado muito certo quem está implementando isso, né? Então, eu vejo muitos donos de açougue que falam, eu preciso fazer os pagamentos dos boletos ainda, sendo que você consegue acessar pelo celular e só fazer a autorização. Então, façam isso dentro do banco, crie um usuário para essa pessoa fazer os agendamentos lá. E na hora de você fazer a autorização, você consegue vir aqui pela agenda de pagamentos. Então, pela agenda de pagamentos, eu sei todos os pagamentos que serão compensados naquele dia. Então, deixa eu ver se tem algum lançamento aqui. Dia 10 que a gente lançou. Então, por exemplo, no dia 10 eu tenho duas contas que vai dar um total de 2.850. Então, na hora que eu for lá aceitar os pagamentos do banco, eu consigo ver se realmente o que ela lançou no sistema está batendo com o que ela agendou no banco. Tá certinho? Autorizo. No outro dia ela vai ver os pagamentos que compensou, vai vir no sistema e já vai fazer a baixa. Então é muito importante, né? É uma dica bem legal que vai dar muito certo para quem, né, não tem essa confiança de passar o acesso à conta para uma outra pessoa. E a dica 3 aqui, se você não tiver ninguém para fazer, né, separe um tempo. 1 hora por dia, acredito, você vai conseguir fazer. Fazendo todos os dias, 1 hora por dia, 1 hora e meia é o suficiente para você fazer todo esse processo. Porém, o mais importante é implementar o processo, né? Por mais que é você que faça, o dia que você precisar colocar alguém, você já tem o como fazer, você já tem o como acompanhar. Agora, quando você não tem esse processo implementado, fica muito difícil você colocar alguém para fazer depois. E um processo, né, nada mais é do que um passo a passo organizado para você realizar uma tarefa de forma mais eficiente. Então, você implementando o processo, qualquer pessoa que você colocar, inclusive se você for terceirizar em algum momento, não, eu quero terceirizar, eu quero colocar um BPO, por exemplo. Só que quando você já tem o processo mapeado, fica mais fácil você acompanhar o que o BPO está fazendo, você negociar o serviço que ele vai fazer, porque você já conhece como tudo é feito. Agora tem muitos donos de açougue que contratam o BPO e ele não consegue acompanhar, não consegue validar, acaba ficando perdido ali no que essa empresa terceirizada está fazendo. Então fica mais fácil de você acompanhar, se você em algum momento, né, pensar em terceirizar todo esse processo. Aqui como tarefa de casa para vocês, eu preciso de colocar aqui, mas é fazer o lançamento de todas essas despesas e implementar esse processo, porque o próximo a gente já entra na rotina do contas a receber. Então aqui eu acho que é o nosso encontro mais complexo, onde vai dar um pouco mais trabalho de ser implementado, né? Então a gente precisa estar até aqui implementado, porque a gente entra na rotina de fechamento do caixa, então aqui gera muita dúvida, né? O fechamento do caixa não bate, por que não bate? E aqui que começa todo o processo. Então o processo precisa ser claro e controlado, a questão de privilégios ali do caixa. Depois a gente entra na parte de conferência, né? Quais operações eu consigo realizar pela conferência de caixa, em que momento que eu faço pela conferência, ou em que momento que eu autorizo a reabertura do caixa do operador para poder ajustar alguma coisa ali. Parte de controle de cartões, a gente vai ver o extrato bancário, onde a gente vai conciliar ali diariamente, dia a dia.
cadastro do cliente, né, limite de crédito, prazo de recebimento, para quem trabalha com venda a prazo. Temos a agenda de recebimentos, emissão de boletos, né, você pode implementar a emissão de boletos para tentar reduzir a inadimplência. A gente tem integração com alguns bancos, via integração via remessa e retorno. Também temos as operações bancárias dentro do sistema, né, depósito, saque e transferência. Então a gente vai entrar nessa quarta parte aqui. E por fim, depois a gente vai fazer a análise de tudo, né? Então a gente vai analisar, vai tirar relatórios, vai ver os números, né, os indicadores que eu posso acompanhar para tomar sempre as melhores decisões e tudo mais. Aí a gente encerra esse ciclo do controle financeiro, já preparando para o próximo GT, né? Que aí a gente entra na parte de controle de estoque, desossa, produção, kits e tudo mais. Então, mais 2 encontros a gente mata esse controle financeiro. E fazendo tudo que foi trazido até aqui, eu tenho certeza que vocês não perdem mais o controle do financeiro de vocês. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem trazer algo da operação de vocês que eu não tenha tratado aqui? Tá tranquilo?